Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa quinta-feira, dia 28 de julho. A gente começa essa edição falando sobre a Petrobras. O Conselho de Administração da companhia se reuniu para tratar de assuntos relacionados aos preços dos combustíveis e decidiu que tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Fiscal vão supervisionar as decisões sobre os reajustes na gasolina, no diesel e em outros combustíveis da empresa. Anteriormente, apenas a diretoria estava envolvida nessa decisão. A paridade internacional não vai sofrer nenhum tipo de mudança. Inclusive, diretores têm dito que qualquer discussão em torno do PPI vai ser para fortalecer a medida e não para enfraquecer. Com a nova regra, a diretoria vai executar a política e enviar relatórios a cada 3 meses ao Conselho, com o comportamento dos preços. Segundo a Petrobras, essa nova diretriz incorpora uma camada adicional de supervisão da execução da política de preço. E a medida vai preservar e priorizar o resultado econômico da companhia, buscando maximizar a geração de valor. A Isabela Tacá, que está aqui comigo, nesta quinta-feira tem mais informações sobre a Petrobras. Bom dia, Isa, ótima quinta-feira para você. Muito bom dia para você, Felipe. Bom dia a todos, uma ótima quinta-feira. Bom, a Petrobras divulgou então essa nova diretriz ali, depois de ter sido bastante criticada por conta do preço dos combustíveis, principalmente pelos seguidos reajustes ali durante a crise e a guerra. E agora os analistas estão buscando entender se essa medida protege mesmo o PPI. Porque o Conselho de Administração tem a maioria de indicados pelo governo. E se o Conselho tiver ingerência na política de preços, isso pode trazer incertezas para a companhia, mas essa questão ainda é uma questão que vai ser percebida só nos próximos meses. E o que se sabe agora, então, é que a Petrobras divulga hoje seu resultado logo após o fechamento de mercado e os analistas esperam lucro próximo ali aos 40 bilhões de reais e até mesmo a divulgação de dividendos entre 3 e 4 reais. Essa questão dos dividendos, inclusive, segue no radar dos analistas porque o governo enviou um comunicado para as estatais pedindo que elas pagassem trimestralmente os proventos. Alguns economistas entendem que o governo pode estar percebendo dificuldades em fechar as contas nesse semestre e precisa de mais dinheiro. E o lucro das estatais, como a Petrobras, Banco do Brasil, BNDES e também a Caixa Econômica, ajudariam a irrigar os cofres para fechar a conta. Essa questão do dividendo, do resultado da Petrobras pode ter ajudado também no fechamento da empresa nessa quarta-feira, que fechou com mais de 1% de alta. E aí, vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, nessa elevação da Petrobras aqui. Olha, vamos trazer aqui no nosso gráfico, Petri 4, 1,10% de alta. A gente vê que a empresa, sempre nessa expectativa de lucros recordes mais uma vez, essa expectativa acabou trazendo esse aumento no valor da Petrobras, principalmente pelo fato do governo fazer esse pedido aí de antecipação de dividendos, o que mostra que de repente a empresa pode trazer esse dividendo. Então, os analistas estão calculando ali entre 3 e 4 reais, o que daria mais de 10% de dividendo em cima do preço da cotação de hoje, né? A Petrobras fechou aí aos R$ 31,35, o que daria cerca de 10 ou mais por cento. A gente vê aqui que nos últimos dias, né, olha só, essa alta da Petrobras nos últimos 8 dias, mais de 13% de alta. A Bolsa também, né, não foi só a Petrobras, o Ibov também ele acabou fechando em alta nesta quarta-feira, depois da divulgação do Fed. A gente vai falar sobre a divulgação do Federal Reserve, né, o aumento na taxa de juros daqui a pouquinho, mas isso acabou trazendo esse ânimo para os investidores. A Bolsa fechando aí acima dos 101 mil pontos, 101.437 pontos, com 1,67% de elevação
nesta quarta-feira e, como a gente trouxe, né, Petrobras subindo mais de 1% com os investidores de olho nesse lucro que pode ser aí próximo ao que foi registrado no primeiro trimestre de 44 bilhões no primeiro trimestre. Os analistas veem agora um lucro aproximado ali de 40 bilhões de reais, principalmente pelo fato de preço do petróleo estar em alta, dólar estar em alta, empresa vendendo bastante, né, retirando bastante óleo, cortando alguns custos, e aí com essa operação bastante redondinha da empresa, a gente pode ver um lucro cerca de 40 bilhões, de acordo com os analistas, Isa. Bom, e o ex-presidente Lula falou que a política de preços da Petrobras, que segue a cotação internacional do petróleo, não deve ser seguida e que vai ter coragem de mudar essa precificação. Vamos ouvir o que disse Lula. Eu pretendo mudar a política de preço da Petrobras. Eu pretendo fazer com que o preço da Petrobras seja em função dos custos nacionais, do gasto nacionais, porque nós produzimos em real, pagamos a salário em real. Ou seja, essa história de PPI, essa história de internacionalizar o preço, na verdade é para agradar aos acionistas em detrimento de 215 milhões de brasileiros. Além da Petrobras, o mercado também fica na expectativa dos resultados da Vale, que vão ser divulgados hoje após o fechamento do mercado. Com dados de produção em mãos, que foram divulgados nas últimas semanas, os analistas veem queda nos números da Vale, tanto no trimestre quanto em relação ao ano anterior, justamente aí por conta do preço do minério de ferro, que está em baixa, né, nos últimos tempos lá na China, principalmente por conta aí, da demanda chinesa. Hoje, na verdade, o minério de ferro está em alta lá nos portos da China, quase 5% de alta, né, ao longo da madrugada nos portos chineses, mas ao longo dos últimos tempos o minério de ferro tem sofrido uma queda. Além disso, esses dados aí de produção da Vale, com menos produção, com menos demanda, isso aí afeta bastante. Tem analista dizendo aí que a Vale pode reportar até 40% menos lucro e geração de caixa neste trimestre. A gente, claro, vai ficar de olho e daqui a pouquinho a gente comenta também os resultados que saíram agora cedo. Agora vamos aos destaques internacionais, porque o Federal Reserve entregou o que o mercado esperava e decidiu elevar a taxa de juros em 0,75 ponto percentual, de olho na inflação e em busca de trazer ali de novo para a meta de 2%. O presidente do Fed, então, Jerome Powell, disse que tem as ferramentas que precisa e a determinação necessária para restaurar a estabilidade de preços em nome das famílias e empresas americanas. E que a economia americana segue resiliente em meio a um cenário desafiador. Mas o que animou mesmo o mercado foi o tom ali que Powell trouxe quando falou sobre a contratação de novos aumentos. Ele disse que novas altas fortes, como as duas últimas, podem ser necessárias, mas que prefere decidir a magnitude na próxima reunião. Por isso, então, não vai fornecer o tipo de orientação clara que tinha fornecido no caminho ali para os juros neutros e que as decisões futuras de política monetária vão depender de dados e da situação da maior economia do mundo. Analistas já estão projetando ali uma alta de 0,5 ponto percentual na próxima reunião do Fed, chegando os juros próximos a 3%. Essa questão do Fed aí acabou animando os mercados nesta quarta-feira. Já hoje os mercados seguem arrefecendo um pouco, né? Também realizando depois dessa sinalização do Jerome Powell do Fed, né? A gente vê aqui os mercados americanos, o futuro do Dow Jones cai 0,13%, futuro do S&P cai 0,3% e o futuro da Nasdaq cai 0,7%. Falando em Nasdaq, né, empresas de tecnologia, a Meta, dona do Facebook, do Instagram também, divulgou seu resultado trimestral com a primeira queda nas vendas em toda a sua história. A receita da empresa oscilou cerca de 1% para baixo, com menos apetite dos anunciantes. Já o lucro líquido caiu 36%. Segundo a Meta,
o resultado reflete a continuação de um cenário frágil em relação à demanda de publicidade, já experimentada aí no segundo trimestre, e que eles acreditam estar sendo impulsionados por uma incerteza econômica mais ampla. Depois da divulgação desse resultado, as ações caíram mais de 3% no aftermarket. Agora, no pré-mercado, as ações da Meta caem mais de 5%. Não é só a Meta, a gente estava falando da Nasdaq aqui, futuro que cai 0,7%. As ações de tecnologia têm caído bastante aí, principalmente depois de todo aquele salto que a gente viu desde novembro de 2020. E essas ações vão ser um foco particular hoje, porque saem os resultados de Apple, Amazon e também Intel. A gente fica de olho, né, em todos esses resultados e quais os impactos desse cenário econômico mundial e, claro, o cenário econômico nos Estados Unidos, como que isso vai afetar o resultado dessas empresas. Bom, ainda falando de assuntos internacionais, o relatório de inteligência do Reino Unido falou em ganhar impulso nas tentativas da Ucrânia de retomar a cidade de Kherson, no sul, das tropas russas. A cidade foi tomada no início ali da invasão russa e agora está praticamente isolada dos outros territórios russos ocupados, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido. Ontem, a Ucrânia confirmou que havia atacado a ponte Antonivsky, uma importante rota ali de abastecimento às forças russas em Kherson. A Marinha ucraniana disse que os portos de Chornomorsk, Odessa e Pivdeni estão se preparando para retomar as exportações de grãos da Ucrânia. Lembrando que na semana passada, representantes da ONU, Turquia, Rússia e Ucrânia assinaram um acordo para reabrir 3 portos ucranianos. O acordo segue diante de um bloqueio de meses, onde dezenas de portos ucranianos espalhados no Mar de Azov e no Mar Negro ficaram fechados. Menos de 24 horas depois da assinatura do acordo, porém, mísseis russos caíram sobre o porto de Odessa, que é o maior lá da Ucrânia. O Ministério da Defesa da Polônia anunciou que vai comprar cerca de 1.000 tanques de guerra, mais de 600 peças de artilharia e dezenas de caças da Coreia do Sul. A assinatura do acordo de aquisição aconteceu ontem. Em parte, o armamento vai substituir o que foi doado à Ucrânia. Segundo a defesa da Polônia, os veículos blindados vão substituir em parte os tanques da era soviética que a Polônia doou para a Ucrânia na época ali da guerra contra a Rússia. Isso aí, 8 horas e 45 minutos, você acompanhando aqui o nosso Morning News com os principais destaques, os principais assuntos que você precisa saber para ficar muito bem informado logo no comecinho do dia e também fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira. Você está acompanhando a gente aqui no canal do YouTube, também no nosso portal bmcnews.com.br e no Profit da Nelogica. Para ter acesso a todos os nossos conteúdos, programas na íntegra e também os podcasts com os melhores especialistas do mercado, vai no YouTube e se inscreve aqui no nosso canal. Não se esquece também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo. É só ir lá no YouTube e procurar BMC News no YouTube e aí fazer a sua inscrição. E também, claro, deixar o sininho ativado. A gente, mais de 343 mil pessoas inscritas aqui no nosso canal e também ajude a gente a educar o algoritmo para entregar, né, o nosso conteúdo a cada vez mais pessoas que querem saber um pouco mais de mercado, que querem entender um pouquinho mais as movimentações da bolsa, as movimentações econômicas e políticas também, a gente sempre traz aqui na BMC News. Bom, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Júlio Souza Borba, que é analista da Bendorf, sobre os resultados das empresas. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Um dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. SAR Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. SAR Invest Day. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir e quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. Estamos de volta aqui no Morning News, agora 8 horas e 50 minutos. Eu já chamo aqui o nosso primeiro convidado, o Júlio Souza Borba, que é analista da Bendorf Research. Olá, muito bom dia, obrigada pela participação aqui no Morning hoje. Pessoal, bom dia, prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite, é um prazer poder contribuir aí com vocês com informação aí de qualidade. Muito bom, Júlio. Queria começar falando sobre Suzano. O mercado esperava ali um prejuízo da empresa. Ela acabou conseguindo entregar ali um lucro de 182 milhões no trimestre, né? Mesmo assim, é bem pouco, perto dos 10 bilhões do primeiro trimestre. Qual que é a sua visão sobre o resultado da empresa? Isso pode melhorar o desempenho da Suzano, que tem queda ali de 20% neste ano? Bom, então, a gente sabe que o resultado da Suzano, ele é definido muito, né, principalmente esse bottom line, tipo, o lucro líquido, né, por questões não recorrentes relacionadas aos hedges que ela faz em dólar, principalmente, né. Então, o que acontece é que, geralmente, esses resultados podem ser afetados por alguma sazonalidade no câmbio, né, mas, no geral, assim, eu achei o resultado um pouco melhor do que eu esperava até. Se a gente for observar a receita e o EBITDA, eles cresceram, foram positivos, e eu continuo com uma visão otimista sobre a empresa. Eu acho que ela é a empresa mais competitiva do setor no mundo inteiro, né? Ela, no caso, é a lowest cost producer no mundo, né? Então ela consegue produzir a celulose ao menor custo do mercado. Inclusive o Warren Buffett, ele fala sempre que se ele for investir em alguma empresa de commodity, ele sempre vai investir na empresa que tenha o menor custo de produção. E a Suzano é essa empresa, né? Então, eu acho que ela continua apresentando bons resultados. O preço da commodity que ela está vendendo está se mostrando bastante resiliente. E, eu acho que os próximos resultados devem continuar vindo bons. Ela deve continuar gerando bastante caixa. Ela está investindo em alguns projetos bem importantes para aumentar a capacidade produtiva dela.
E eu acho que ela vai continuar sendo líder de mercado por bastante tempo, né? Manter esse market share que ela tem hoje em dia, que é bastante alto. E realmente ela tem vantagens competitivas que são muito difíceis de serem equiparadas por qualquer outro player do setor, né? Ô, Júlio, a Suzano ela anunciou aumento nos preços, né, para a Europa, América do Norte recentemente. A empresa diz que os mercados aí seguem resilientes. Só a China que está tendo um impacto um pouco maior por causa aí das restrições do Covid-0, lockdowns e tudo mais, né? Qual que é a sua avaliação sobre essa demanda global pelo produto da Suzano? Você acha que é um ponto sensível agora, mas que pode melhorar, principalmente por conta aí desse cenário econômico que está atrapalhando, está trazendo aí consequências não só para a Suzano, mas para várias empresas? Como que você vê essa questão da distribuição e da demanda global atrelado aí a todo esse cenário que estamos passando? Bom, assim, eu acho que o setor de papel e celulose como um todo, ele tem um cenário de oferta e demanda bem apertado, assim como várias outras commodities, mas eu acho que o setor de papel e celulose, assim como o setor de petróleo, são alguns setores onde tem esse balanço entre oferta e demanda mais apertado no momento. A gente está vendo que os estoques de celulose na Europa estão em níveis baixíssimos, né? São alguns menores níveis aí das últimas décadas. Então, e as previsões são que até 2026, pelo menos, né, o que o mercado prevê é que tanto a oferta como a demanda cresçam aí por volta de 1,6 milhões de toneladas por ano. E dado que os estoques estão baixos, né, inclusive estão ocorrendo muitas interrupções, paradas não programadas em várias fábricas e em outros lugares do mundo por questão de não ter ocorrido investimento nas últimas décadas, não ter tido alguma modernização dessas fábricas, né? Então, essas interrupções, inclusive, estão ajudando a manter esses estoques baixos e, consequentemente, o preço da commodity mais alto. E eu vejo que esse balanço de oferta e demanda vai ajudar o preço da celulose a se manter mais elevado, mesmo que a gente tenha um cenário de recessão global, assim como eu vejo para o petróleo. E eu acredito que isso seja um pouco diferente para outras commodities, porque diversos outros commodities, como por exemplo o minério de ferro, o aço, eles dependem muito mais da demanda só da China, né? Enquanto a celulose em si, ela não depende totalmente só do mercado chinês. Uhum. E você falou ali, estava falando da questão do dólar também, né? As empresas de papel e celulose são dolarizadas e o efeito também do câmbio acaba beneficiando de um lado aí com as vendas em dólar, mas também prejudicando de outro, né? O caso das dívidas, por exemplo. Qual que é a sua percepção sobre essa alta do dólar nos últimos tempos e os reflexos nas empresas, né? O dólar mais alto está ajudando ou está mais prejudicando nos resultados? Eu acho que a questão do dólar, ele acaba influenciando muito mais na parte contábil quando a gente vai olhar para a dívida, né? Porque se a gente for olhar para a geração de receita, para a geração de caixa da companhia, isso está completamente relacionado com o dólar, principalmente por causa da Suzano, né? Que ela tem mais de 80% das receitas dela dolarizadas. Então, assim, por mais que essa dívida, ela aparente ali no resultado contábil ter ocorrido algum aumento, aquela alavancagem que ela tinha antes pode ter aumentado momentaneamente porque o dólar subiu, mas como um todo ela continua capaz de cumprir com as obrigações dela, né? Ela continua gerando um caixa que corresponde, de certa forma, a essas dívidas que ela adquiriu em moeda estrangeira, né? Então eu não acredito que isso represente um risco para a Suzano em questão de pagamento de dívida. Realmente, quem for olhar a última linha do balanço, que é o lucro líquido, vai perceber ali momentaneamente algum resultado pior por questões não recorrentes, né? De variação ali da moeda estrangeira, mas como toda empresa continua bem, eu acho que o mercado não deve se assustar com isso, não. Acho que inclusive o mercado deve enxergar isso de uma maneira positiva, tanto que a Suzano é uma das empresas que tem o menor beta da bolsa. A gente sabe que quando o dólar sobe, quando a gente tem um cenário de maior risco na bolsa, a gente geralmente vê a Suzano como a principal empresa que sobe na bolsa, né? Uhum. Ô Júlio, tava dando uma olhada, né, tanto Klabin, que divulgou o resultado nessa semana, quanto Suzano, elas têm feito bastante investimento, né? Klabin divulgou ali aquele projeto, né? O projeto Figueira, e Suzano falou hoje que vai aumentar o seu capex de 13 para 16 bilhões só agora em 2022.
Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esses investimentos, sobre esses altos investimentos e por que o mercado às vezes fica um pouco reticente, né? A gente viu no caso de Klabin que anunciou esse projeto lá para 2024, 1,5 bilhão de investimento, o mercado ficou um pouco receoso, alguns conselheiros até falaram que não seria um bom investimento, votaram contra ali. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa relação dos investimentos nessas empresas, por que elas precisam fazer grandes investimentos, qual que é o motivo por trás ali de toda esse dinheiro colocado ali e o que isso pode trazer de frutos para as empresas ao longo do tempo, né? Se investe muito hoje, qual que é a percepção da empresa em retorno em relação a esses investimentos? Essa é uma pergunta muito boa, inclusive eu iria falar sobre isso de qualquer forma, né? Então a Klabin, ela anunciou esse projeto Figueira, né? Que ela vai gastar 1,6 bilhões de reais, né? Na criação de uma fábrica em Piracicaba, para produzir 240 mil toneladas de papelão ondulado, né? Bom, o que aconteceu, né? Tiveram 2 conselheiros que votaram contra e uma conselheira que, se não me engano, se absteve, por falta, na opinião deles, de diligência sobre o retorno que essas empresas, que a Klabin projetou para esse investimento, né? E assim, realmente, a Klabin não divulgou todos esses dados para a gente consegue pegar um pouco desse comparativo pensando num par que ela tem nesse setor de produção de papelão ondulado, que é a Irani, e realmente ela está fazendo um investimento muito grande. Se os conselheiros falaram que não viram ali uma taxa de retorno muito elevada, e eu também não acredito que seja um projeto tão positivo, tanto que nesse dia, quando foi divulgado isso, as ações da Klabin caíram, né, bastante, depois elas voltaram a reagir. Mas, assim, o que eu percebo nas empresas do setor, o que eu vejo que todos os diretores das companhias estão querendo passar para os investidores nesse momento, né, para o mercado como um todo. Eles estão vendo o setor muito mais como um setor de crescimento do que um setor gerador de caixa, pagador de dividendos, como outras pessoas costumavam ver antes, né. Então, tanto a Klabin quanto a Suzano estão investindo bastante em aumento de capacidade produtiva, né? A Klabin com esse projeto Figueira e com o Puma 2, a Suzano com o projeto Cerrado. E, assim, eles realmente estão bem confiantes no setor, só que tem uma questão, né? A gente não sabe exatamente como vai estar a dinâmica do setor daqui a alguns anos. Particularmente, eu confio bastante na Suzano, por exemplo, pelo fato de ela ser a empresa que tem o menor custo de produção do mundo. E eles estão dizendo, inclusive, que esse projeto deles Cerrado vai ser a fábrica em si de menor custo de produção de celulose no mundo. Então, realmente, eu acredito que aí existe algum espaço confortável para a gente dizer que a Suzano vai continuar gerando valor para o acionista, né? Mas a Klabin, com esse projeto Figueira, realmente deixou uma pulga atrás da orelha, né? Porque quando a gente compara ela com a Irani, ela pagou um preço bem elevado, entrou num mercado ali que, inclusive, a Irani está inserida, né? Inclusive, a Irani está mais próxima da Grande São Paulo do que a Klabin, então pode até ter uma certa competição ali pelo mesmo mercado. E, assim, realmente a gente não tem como dizer exatamente o que os conselheiros viram ali, o que foi apresentado para eles, mas pelo que eu percebi, a gente precisaria de algumas perspectivas mais otimistas do que a gente vê no momento, né, dado os preços atuais que a gente vê sendo negociados o papelão ondulado, para acreditar que esse projeto realmente vai agregar valor para a empresa, né. Só uma dúvida aqui que me pegou, o projeto Figueira ele vai ficar pronto ainda daqui a alguns anos e a Klabin ela teve o começo do projeto Puma, né, começando ali a entregar algumas coisas, começando, pelo menos a segunda fase, né, o Puma 2 ali. Você acha que, de repente, os conselheiros pudessem ser um pouco mais confiantes nesse projeto, se o Puma 2 já tivesse sido totalmente implementado, já tivesse trazido mais resultados, porque foi um grande investimento nesses 2 últimos projetos, e aí mais um investimento. Você acha que talvez foi isso que acabou deixando os conselheiros mais reticentes aí em relação
a esse investimento todo. E uma outra questão, né, sobre o retorno, né? Essa métrica aí que eles usam é o ROIC, eles estavam olhando para outro tipo de retorno, outro tipo de indicador aí para fazer essas contas? Então, eles calculam geralmente assim, tanto o ROIC quanto a TIR, e eles subtraem disso o VAC, né, o custo de capital estimado que eles vão ter para tocar esse projeto, né, para concluir o projeto como um todo até ali, quando ele começar a produzir. Na questão é o quê, né? Eu não acredito que tenha muita relação com o fato de eles terem feito muitos investimentos recentes, né? Mas eu acredito que tenha mais a ver com o fato de não ter ocorrido uma diligência adequada para aprovar esse projeto. Tanto que pelas atas dos conselheiros a gente consegue perceber que eles não foram informados suficientemente, eles não receberam uma preparação necessária, com o material necessário para dizer que aquele projeto realmente iria ser viável, iria trazer um retorno para a companhia. Então, se os conselheiros, que são pessoas, né, que têm uma vasta experiência no setor, inclusive os que votaram contra, são pessoas com uma experiência de décadas no setor de papel e celulose, né, de embalagens, eu acredito que realmente eles estão fazendo esse investimento pensando num cenário muito otimista para embalagens, exclusivamente, né, que é porque é aplicado papelão ondulado. Eu tenho uma visão otimista para papelão ondulado, para o segmento de embalagens como um todo também, mas se eles fizeram isso numa margem muito baixa, realmente é algo que foi comentado nas atas, que poderiam ser cogitados outros investimentos que poderiam trazer mais retorno para os acionistas, né, para a empresa como um todo também. Então, realmente, eu fiquei com o pé atrás, o mercado também ficou com o pé atrás quando viu isso, né, tanto que a ação caiu muito no dia, e eu vejo que, aos poucos, a gente está assimilando isso, né, ainda mais porque os resultados da Klabin vieram muito bons, até melhores do que eu imaginava, melhores do que o consenso também imaginava, não digo tão melhores, mas levemente melhores. Isso significa que a empresa continua gerando bons resultados, né, continua gerando caixa, e assim, foram inclusive melhores dos que foram da Suzano, né, mas eu não vi com muito bons olhos, não. Eu acho que a Klabin tem um ponto positivo contra a Suzano, que é o fato de ela ter esse aumento de capacidade produtiva mais próximo de ocorrer, né? Então, o Puma 2 já vai ser finalizado em breve, e agora esse projeto Figueira já consegue entrar em ramp-up em 2024, enquanto o projeto Cerrado da Suzano vai entrar em ramp-up só no final de 2024, né? Então, a Klabin, eu vejo ela como uma ação, né, uma empresa que está mais atrelada com o valor da commodity presente, enquanto a Suzano tem um risco aí de execução mais longo prazo, que o projeto dela pode acabar coincidindo com um momento pior do mercado. Então só para finalizar essa questão aí de papel e celulose, a gente tem Suzano, Klabin, Irani. A casa aí está mais otimista para qual, Júlio? Para qual empresa você acha que tem mais condições aí de entregar melhores resultados? E, enfim, diante de todo o cenário aí para o setor, qual que você está mais otimista? Pô, assim, aqui a gente tem recomendação de compra nas três, tá? Porque qual é a minha visão particularmente? O Brasil, quando a gente compara com o restante do mundo, né, os outros países, o Brasil, na verdade, é uma grande fazenda. Então, se a gente for comparar esse setor com outros setores, então, por exemplo, Vale, WEG, por exemplo, a WEG, ela não é uma Siemens, sabe? A Embraer não é uma Airbus, uma Boeing. A mesma coisa acontece em várias empresas que são líderes dos seus setores aqui no Brasil. Mas, enquanto isso, a gente tem empresas de papel e celulose no Brasil que são líderes de mercado, são as mais eficientes do setor, elas têm tecnologia de ponta, na verdade, elas criam a tecnologia do setor e, assim, vários outros fatores, né? A gente tem ativos novos, então florestas, tanto floresta como maquinário novo, e eu tenho uma visão positiva para as três. Eu acredito que no curto prazo a Klabin é a mais barata, mas
por essa questão de governança, inclusive por algumas questões do conselho deles, ter alguns membros independentes que são ainda da família dos controladores, eu acredito que no longo prazo, se eu fosse acreditar assim, num buy and hold de 5 anos para mais, talvez eu teria um combo aí de Suzano e Irani, pensando que Suzano é uma ação de uma empresa que é a mais eficiente do mundo, que é com certeza uma escolha que o Warren Buffett, que é o maior investidor da história, faria, e a Irani é uma empresa com ROIC altíssimo, com capacidade de crescimento, ela está num setor mais perene, então ela não está tão exposta aí à variação da commodity, né? Então, por exemplo, celulose é uma commodity mais volátil, papel é menos volátil, mas embalagens, que é o que a Irani produz, não tem praticamente volatilidade nenhuma, né? Ela sempre consegue repassar a inflação. Então eu teria, se fosse para um longuíssimo prazo, Irani e Suzano. E, Júlio, você está acompanhando, além de papel e celulose, quais outros resultados que você também está acompanhando, né? Tem muita empresa que ainda vai divulgar seus resultados aí. O que você está esperando nesse cenário econômico? Bom, então, aqui eu cubro algumas empresas, principalmente desses setores mais pesados, né, da economia antiga. Então, indústria, commodity, construção civil. Eu estou otimista, como um todo, com os resultados. A questão é que o cenário macro, ele ainda não demonstrou melhoras, né? Então, a China ainda não entrou em recessão, os Estados Unidos entrou em recessão tecnicamente agora, né, recentemente, e a alta de juros ainda está bem longe do fim, né? Então, eu acho que os resultados vão continuar pelo menos estáveis, mas que a bolsa só deve melhorar a partir do momento que tiver que os juros começarem a ceder um pouco. Maravilha. Júlio, obrigado pela sua participação aqui no Morning News. Ótima quinta-feira para você. Até uma próxima, então. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Júlio Souza Borba, analista da Bendorf Research. Agora são 9h09 e eu já quero chamar o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, está aqui com a gente para falar um pouquinho das perspectivas para esta quinta-feira posterior ao anúncio do Federal Reserve, Jerome Powell falando sobre elevação da taxa de juros, deixando um recado para o mercado que talvez vai com um pouco mais de calma, que talvez precise elevar mais os juros, só que vai reunião após reunião, o mercado ficou feliz, ficou contente, ficou animado, tanto é que vimos as bolsas internacionais e a bolsa aqui no Brasil também reagir muito bem a essa fala do Powell. E aí o Guga Almeida, que ontem trouxe aquele cenário pra gente, e eu fiquei de olho no cenário que o Guga falou, os 102 mil pontos lá no índice futuro, e chegamos lá, hein, Guga? Bom dia para você, como que você vê aí essa questão do Powell animando os mercados, pelo menos ontem, né? Hoje já deu uma segurada. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Isa. Bom dia, pessoal. Pois é, o mercado ele fez algo muito parecido do que a gente tinha, de certa forma, conversado aqui na parte da manhã no Morning News. Eu imaginava que a gente teria uma bolsa mais travada até a decisão do Fed, até o discurso do Powell, na verdade. A decisão do Fed, o mercado já vinha com a precificação. Agora, o discurso do Powell que... Guga travou. Bom, a gente vai com certeza trazer o Guga de volta aqui assim que ele reconectar. Enquanto isso, a gente vai trazendo informações aqui do mercado financeiro. Deixa eu trazer para vocês, o Guga estava falando sobre essa questão, né, do mercado um pouco mais travado ao longo, né, de todo o dia. Então eu vou pôr no gráfico aqui só para ilustrar o que Guga Almeida estava falando, né? No gráfico aqui, nos 15 minutos do dia 27, a gente vê aqui que, olha só, depois que o Powell começou a falar, olha só, subiu mais de 1% em 1 hora e 15 minutos, né? Saiu a decisão do Fed aqui, 3,5%, e a gente vê esse crescimento, mercado travado. Leitura precisa do Guga, que já está de volta aqui com a gente.
Tá de volta? Não, caiu de novo. Então, só para ilustrar aqui, o mercado acordou um pouco animado aqui, abriu um pouco animado logo às 10 horas da manhã, aí ficou um tanto quanto travado aqui ao longo de todo o dia, como o Guga trouxe pra gente. Aí depois, né, depois das 3h30, olha só, 3h15, 3h30 aqui, o mercado teve uma alta bastante expressiva, depois da divulgação da política monetária lá dos Estados Unidos, pelo FONC, né? O FONC, que é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, e aí depois teve uma oscilação também, teve um crescimento aqui ao longo dos minutos posteriores. E aí, o Guga certamente estava assistindo a gente, ele caiu, mas assistiu, e agora traz aqui a sua visão. É isso, né, Guga? O gráfico mostrou exatamente o que você tinha comentado naquele cenário. Pode continuar, meu amigo. Posso continuar? Não vou ser mais derrubado, será? Bom, é exatamente isso que tu falou. É um dia diferente, do que os investidores estão acostumados. É uma decisão importante e depois um discurso, que dá o direcionamento para onde nós podemos olhar que o risco está se encontrando. Tá? De certa forma, hoje nós temos PIB também, e aí, tecnicamente, podemos ter aí os Estados Unidos em recessão. Tá? Eu acho que hoje é o dia que vai tecnicamente mostrar se vai entrar, se podemos dizer que está em recessão ou não, agora no curto prazo. E aí temos que, de certa forma, Felipe, esses repiques do mercado era de se esperar. A gente já estava ali com o mercado travado já há um período de tempo. Então a gente volta para aquele nível que nós trabalhamos ao longo do final de junho, e todo esse período de julho. Então a gente volta para esses patamares de máxima, só que aí tem esse questionamento, será que consegue superar esse patamar de preço? Será que o mercado consegue manter estímulo para ir para um degrau ainda mais acima, quem sabe buscar os 107 mil pontos? Então acho que a gente está bem nesse momento. Será que o mercado ele volta a ficar pessimista, volta a cair, volta para a região abaixo de 100 mil pontos, ou ele vai conseguir subir um pouco mais para a região dos 107 mil pontos? Seria muito bom que conseguisse subir. Aí, de fato, se o mercado conseguir ir buscar os 107 mil pontos, todo o processo de correção, eu começo a ser um otimista novamente. Eu vou dizer assim, poxa, vejo que não vai ter surpresas muito fortes negativas. Vejo que, como a gente tem visto agora nesses últimos dias, vejo que a China volta a focar na questão de estímulo, que a gente sempre vinha falando também. A China não vai deixar a peteca cair. Então ela começa lá a falar de estímulo, vai ajudar todo o setor imobiliário, e a gente já vê a reação muito forte da commodity do minério de ferro. E aí, obviamente, isso também traz uma gasolina, traz um estímulo maior também para os investidores imaginarem melhor, como é que o que esperar desse momento onde se fala de recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa, e ao mesmo tempo uma percepção de que os ativos eles de alguma forma eles ainda se encontram com múltiplos atrativos, chegando a falar que está barato. Então a gente está nesse momento, eu tenho visto isso. A visão do movimento mais forte, o movimento mais intenso ontem, era muito alinhado com o contexto que nós estávamos tendo naquele momento, de um mercado que já vinha num movimento de alta, ele vinha num estímulo ali de alta desde o dia 18, que é o que estava acontecendo aqui com o nosso índice. Então a gente vinha subindo, vinha corrigindo, e daquele patamar que nós estávamos ontem, da região dos 101 mil pontos, se o mercado ele naquela região ele se mantivesse acima daquela região até a reunião do Fed, até a decisão do Fed ali, o mercado tinha muita chance de destravar preço, e aí seria um rally até os 102.350, 102.500, não era 102, era 102.350, 102.500, foi o que eu falei ontem de manhã aqui no Morning News. Então, esse é o cenário. Então, a partir de agora, já me antecipando aí da pergunta da Isa, ela vai me perguntar sobre a questão do que eu acho dos meus pontinhos aqui, eu acredito que o mercado se mantendo acima dos 102.500 pontos é porque perdeu aí um certo pessimismo de curto prazo. O mercado está mais leve. Ele fala assim, poxa, eu tenho tempo até a próxima reunião do Fed. Eu não acho que as coisas estão muito tranquilas. Eu acho que na reunião passada se tinha uma expectativa de alta de 0,50,
acabou tendo 0,75 de 75 pontos, né? Nessa reunião já se veio, né, com um papo de 75, então acredito que na próxima reunião ainda vai ter aumento, depois na outra vai ter aumento, e a partir de agora é que as coisas começam de fato a ficarem mais críticas, ficarem mais nervosas, né? Mas tem tempo até a próxima reunião, né? Tem um período aí tirando a ata, né, que vai vir depois, né? Mas a gente vai ter um período um pouco mais de paz, eu acho, nessas notícias aí em relação à recessão, tá? E aí podemos ver o mercado, quem sabe, ir até 107 mil pontos, tá? Caso contrário, vamos voltar aí abaixo de 100 mil pontos. Guga, já que você adiantou minha pergunta dos pontinhos, eu vou perguntar de Bitcoin, né, que entrou no otimismo ali também, subiu mais de 8%. O Fed também ajudou as criptos? Na verdade, ajudou um pouco, trouxe um tom mais do tipo, não estamos com o barco afundando, dá ainda para tirar a água de dentro do barco, entendeu? Tem uns furinhos aqui, mas a gente consegue ainda controlar esses furinhos. É mais ou menos essa percepção que eu tenho. E aí os mercados, eles estavam, como a gente fala, né, amassados. A gente estava com o mercado ali com uma pressão maior vendedora e não necessariamente ele foi às compras, tá? Quando existe uma diminuição da pressão vendedora, o mercado ele consegue respirar e ele vai buscar um ponto de equilíbrio num patamar um pouco mais acima. Né? Sem contar a turma que especula, enfim, né? Tem muitos participantes com muitas cabeças diferentes, com muitas opiniões diferentes, com muitas estratégias diferentes. E aí ele volta para um patamar um pouco mais acima. Nós, particularmente, estamos enxergando que um alívio do Bitcoin pode, a gente, sem surpresa nenhuma, tá? Ele pode voltar para a região dos 27 mil dólares, tá? Sem surpresa nenhuma. E isso não muda em nada, né, o contexto ainda de correção mais forte. Tá? É simplesmente um ajuste, porque, querendo ou não, né, a gente veio aí de um Bitcoin de 64 mil dólares para a região dos 18 mil dólares. Tá? Então teve aí uma desvalorização de 60%, né, do criptoativo. Pô, é uma bela desvalorização. Tá? Então, ter esse ajuste, né, ter essas correções, ter esses respiros do mercado é super natural, super normal. Tá? Quem viveu ali de 2000 e... Não estou dizendo que vai ser o mesmo cenário. Tá? Eu acho que os ciclos são outros, as forças são outras, a capacidade de transformação do mercado é outra. Mas quem viveu de 2010 a 2016 entende muito bem o que eu estou falando. A gente teve vários rallies ali de 30%, 40% sem fazer novas máximas históricas. Tá? E aí depois o mercado voltava a corrigir, voltava a cair, ele não conseguia avançar e entrar em tendência, né? Ele subia, caía, dependendo do contexto ou dependendo da expectativa dos mercados, né, dos participantes. Quando ele caía, ele voltava para um patamar um pouco mais abaixo, porque tu tinha mais participantes tomando risco numa determinada decisão, aí as expectativas, as teses não se concretizavam. Então, cada momento é um momento, né? E a prática, ela mostra que a grande maioria, o grande consenso do mercado, ele tende a estar errado. Principalmente quando o movimento não acontece, né, logo depois que as pessoas estão falando. Né? Então, se a gente for pegar aqui a última fotografia, até mesmo esse ano passado, né, os grandes calls surgiram praticamente na máxima histórica da nossa bolsa, né, e generalizado. Né, os grandes calls aconteceram lá. O pessoal começou a falar de recessão quando o mercado aqui atingiu, né, a região dos 100 mil pontos. Então, assim, e aí o mercado travou, né? Aquele movimento todo de queda, aquela intensidade de correção, ela aconteceu antes do mercado, de fato, começar a ter um consenso e falar sobre. Né? Assim, um dos melhores indicadores que a gente tem hoje são os próprios grandes influenciadores sobre finanças no mercado. Né? O que eles falam geralmente traduz aquilo que já está meio que no final, porque eles olham lá para as tendências, o que as pessoas querem escutar, elas querem escutar uma explicação do que aconteceu, então eles trazem muito esse sentimento do mercado. Acho que é um novo grande indicador que a gente tem aí para poder analisar as janelas de oportunidade. Né? Quem é um pouco mais macaco velho de mercado, né, consegue tirar proveito disso, porque tu traz a grande massa, tu traz um grande consenso, né, porque, querendo ou não, essas pessoas têm um grande poder de persuasão, e aí tu olha a resposta que o mercado está tendo para aquela opinião que eles estão formando. E aí tu consegue ter uma percepção muito mais aguçada do sentimento do mercado, porque, de fato, o mercado ele costuma, a opinião costuma, da grande massa, né, o grande consenso, ele costuma estar olhando para aquilo que já aconteceu, né, e não para aquilo que pode vir a acontecer.
Então, é isso que eu tenho enxergado aqui. Tô gostando do fato de estar respirando o mercado. É bom também esse respiro, essa oxigenação aqui. Maravilha. Ô Guga, e aí, eu queria saber também sua percepção, que a gente olha bastante lá para os Estados Unidos, e aí todo mundo falando, né, dessa queda expressiva aí em todas as bolsas de lá, aí ainda sai o resultado da Meta, né, nessa quinta-feira, né, na verdade foi ontem à noite, e aí traz todo esse pessimismo em torno das Big Techs. Hoje tem mais resultado de Big Tech saindo, o cenário de inflação tá ruim, o cenário de recessão, né, você até falou do PIB dos Estados Unidos, que sai agora 9,5%, esse cenário de recessão pressionando bastante. A Nasdaq ontem deu uma respirada, subiu 4% depois do anúncio do Fed, mas mesmo assim ainda está bastante pressionada por conta dos resultados mais pressionados das empresas de tecnologia. Lá a gente pode ver que esse fundinho aí do poço pode ser um pouquinho mais lamacento, aquela, lembra dos desenhos, aquela pode ter um alçapão, areia movediça do poço. Aquela areia movediça que você cai mais um pouquinho depois de pisar nela. Você vê isso principalmente baseado aí nesses resultados mais pressionados, Guga? Então, Felipe, como é que se comportam os mercados de fato, né? Os grandes movimentos eles acontecem quando o mercado é surpreendido. Não é quando a gente consegue entender bem o que está acontecendo. Então, vem uma surpresa. Então, vamos lá, se a gente voltar para o exemplo da queda do início do ano de 2020, ali do Covid, o que a gente teve? A gente teve ali as mínimas da Bolsa, sem nenhum caso no Brasil de morte por Covid. Então, a gente fez a nossa mínima lá. Depois, o mercado, o que aconteceu? Ele fica, de certa forma, um pouco exagerado, porque quando o mercado ele percebe que está errado, tem uma grande mudança de consenso. Então, se tem uma grande mudança de consenso, um dos lados pesa muito mais forte. Tá? E aí a gente tem aquele movimento que, querendo ou não, ele cria uma situação errática de momento. A partir dali, tem uma primeira resposta positiva. Tá? Então, por exemplo, agora essas altas que nós estamos tendo agora de curto prazo, ela pode ser essa primeira resposta positiva. Tá? Então, assim, não é a operação mais saudável de se pegar. Né? Dá dinheiro, tu consegue fazer uma operação de curto prazo, é um giro, é um momento de giro. Não é aquele momento que a gente toma posição, senta na posição e, vamos surfar o movimento a partir daqui. É um momento de famoso repique do mercado. Só que esse repique ele tem uma importância, porque ele mostra para o investidor como os participantes do mercado estão acreditando em relação ao mercado. Né? Então, vamos imaginar, se não um repique, fora, né, de um contexto positivo que justificaria uma movimentação alta, positiva. Né? A Bolsa subiu ontem 4% na Ásia, como tu falaste. Tá? Só que os Estados Unidos subiu o juro 0,75. Entende? Não sei se eu caí agora. Parou aqui o som aqui. Tô online? Tô te ouvindo, Guga. Bom, pode beleza. Eu achei assim, caiu de novo. Então, a gente tem que entender isso. Esse primeiro repique é muito importante. A partir daí, a gente vai ter um cenário que vai ficar pior. Qual é o cenário que vai ficar pior? Né? Se a gente for olhar agora daqui para frente, né? Qual é o cenário que vai ficar pior? Vai ter mais elevação de juros nos Estados Unidos, obviamente. Mas não necessariamente o mercado vai fazer novas mínimas. A gente não sabe ainda se ele vai fazer novas mínimas ou não. Se o cenário ficar pior, de forma tangível, que a gente consiga perceber, o cenário está pior, mas a gente não tenha novas mínimas no mercado, é sinal que essas correções do mercado já satisfizeram os players do mercado, os participantes do mercado. E aí, de fato, tu tem uma janela, Felipe, de mudança de tendência, porque um cenário pior, né, ele tende ao quê? A começar a melhorar ao longo do tempo. Poucas melhoras farão tendências no mercado. Então a gente está naquele momento assim tomara que a gente continue aqui melhorando no curto prazo. A gente sabe que a narrativa vai piorar nos próximos meses. Porém, não necessariamente o preço vai fazer novas mínimas. Só que tu vai ter um contexto, um cenário mais interessante, tu vai estar muito mais tranquilo em tomar risco, porque tu não vai estar sofrendo, olhar tipo, tô ganhando, depois tô devolvendo o que eu tô ganhando. Ontem mesmo eu estava conversando com um investidor e ele falou, poxa, Guga, tomei uma posição, né, ele tomou uma posição, estava ganhando 15% e depois o ativo devolveu tudo que estava ganhando e agora estou no prejuízo, é muito ruim.
Então, é exatamente esse sentimento que não é legal de ter, né? Quando a gente toma posição nesse momento, que é quando o mercado ele faz as mínimas, ele tem o primeiro repique, tu tem que entender que é um movimento de curto prazo, é uma operação de curto prazo. O mercado vai devolver, porque o mercado tem um cenário a ser piorado. Óbvio que a função do Jeremy Powell é trazer uma tranquilidade no momento de estresse do mercado. Imagina se ele fala coisas ruins e ontem saem os dados do Facebook de forma negativa. Todo mundo vai falar assim, poxa, o juro vai subir, os dados estão ruins, ferrou, vai acabar, o setor de tecnologia vai colapsar nos próximos anos, aí vão criar toda uma narrativa mega pessimista em relação a isso. Então tudo tem que ter um pouco de cuidado, porque a resposta dos mercados, elas podem ser interpretadas da maneira como for. Já vi aí resultados de empresas fenomenais e a empresa cair no dia. Resultados de empresas terríveis e as empresas subirem no dia. Então, tudo pode vir a acontecer. A gente precisa ter um pouco a gente tem que ter critérios claros para se tomar posição e entender, olha, dentro desse critério claro para tomar posição, a expectativa que eu posso criar dentro do contexto atual é X, é de alta, pontual, um determinado repique. Não, dentro da expectativa que eu tenho aqui de curto prazo é que as coisas tendem a melhorar e eu posso tomar uma posição e carregar essa posição por um período maior de tempo, que o horizonte, as coisas vão terminar, vão melhorar. Depois da tempestade, óbvio que vai abrir, vai ter sol e tudo mais, né? Então, tem coisas que são um pouco lógicas, né? Então, o investidor precisa ir dançando esses movimentos, né? Esses momentos do mercado. Maravilha. Fechou então, Guga. Valeu. Ótimos negócios para você nessa quinta-feira. Amanhã estaremos juntos novamente. Um abraço. Boa quinta para você, Guga. Valeu, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos aí com o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, aqui com a gente. Bom, você que está acompanhando aqui nosso Morning News no YouTube, no portal bmcnews.com.br ou no Profit da Nelogica, já segue nossas redes sociais. Já somos mais de 35 mil seguidores lá no Instagram e a equipe sempre coloca conteúdos muito importantes para você, investidor, que quer ficar muito bem informado. Então faz o seguinte, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou vai lá no Instagram e segue a gente, @bmc.news. Eu quero até trazer aqui, olha só, a BMC News aqui no nosso Instagram, olha só, mais de 35 mil seguidores, a gente coloca bastante coisa, Gamecoin aqui, olha só, Nelogica e BMC News, muita... Você já leu essa matéria no portal, loja de brinquedo, lançando o Faria Limer, essa aqui é muito interessante, deixar até já minha curtida aqui no nosso post, né, um bonequinho do Faria Limer. Era só o que me faltava. Mas é isso, tem curiosidades, tem informação, tem notícia, tem muito conteúdo bacana aqui no nosso Instagram. Então vai aqui, ó, bmc.news, se inscreve aqui no... Se inscreve não, segue a gente no Instagram pra gente continuar crescendo e continuar entregando muito conteúdo bacana para você. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os resultados que saíram, né, nesta quinta-feira e também a expectativa do PIB dos Estados Unidos, que sai agora 9h30 da manhã. É daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Fique com a gente. BMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com
Dia inteiro, 8 horas de palestras, 6 painéis temáticos, grandes nomes do mercado financeiro. Sara Invest Day, o evento sobre política, economia e investimentos. Troque experiências com quem está há anos no mercado financeiro. Um dia completo de imersão. Dia 20 de agosto de 2022. Sara Invest Day. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir e quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. Bem-vindo de volta, 9 horas 34 minutos. Vou falar sobre o PIB nos Estados Unidos. Acabou de sair o dado da primeira leitura do Produto Interno Bruto nos Estados Unidos, caindo 0,9% no segundo trimestre. A previsão era de uma alta de entre 0,4% e 0,5%. E aí, o PIB contrariou as expectativas dos analistas e caiu 0,9%. Com isso, com essa queda, com essa contração no PIB dos Estados Unidos, os Estados Unidos entram em recessão técnica nesse segundo trimestre, com essa queda de 0,9%. E aí, né, os mercados começam a reagir a esses números do PIB norte-americano. Os mercados lá fora estão ampliando perdas com essa situação, com essa queda. Só para a gente trazer aqui as informações em cima da hora, o Dow Jones futuro cai 0,18, o S&P futuro cai 0,22 e o futuro da Nasdaq cai 0,37%. Aqui na Bolsa Brasileira, o índice futuro cai 0,37%, reagindo aí a essa contração do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que entram agora em recessão técnica. Só para deixar bem claro aqui, os analistas estavam prevendo um aumento de 0,4% ou 0,5% e o PIB no segundo trimestre veio em queda de 0,9% lá nos Estados Unidos. E certamente iremos repercutir mais esse dado, essa informação e também os reflexos no mercado ao longo aqui da nossa programação. Vamos falar um pouquinho dos resultados das empresas agora. Isabela Takaki, o Santander, né, divulgou resultados agora cedo, Isa. Isso mesmo, Felipe. O Santander Brasil teve um lucro líquido ali de 4 bilhões de reais, uma queda de 6,6% em relação ao segundo trimestre do ano passado. O banco também teve que ampliar ali em 72% as provisões contra a inadimplência, em um reflexo da piora das condições macroeconômicas e do maior risco da carteira, o que resultou em queda no lucro, né? Já a carteira de crédito do Santander cresceu 6,5% na comparação anual. O crescimento foi puxado, então, pelas operações destinadas a pessoas físicas, que tiveram expansão ali de 14% no ano. É isso aí, Isa. Também saiu o resultado hoje de manhã da Gol, né? A Gol tendo prejuízo líquido recorrente aí de 620
milhões de reais nesse trimestre, uma queda de 51% em relação ao segundo trimestre de 2021. Tem um prejuízo líquido aí recorrente de 1,28 bilhão de reais, um prejuízo bastante importante da Gol, né, que teve bastante prejuízo, principalmente de todo o cenário aí, acabou prejudicando bastante a companhia que inclusive foi a que mais subiu no pregão de ontem, depois de toda essa situação do Fed, depois de ter greve lá na Europa de algumas companhias aéreas. A Gol acabou tendo esse otimismo, mas o resultado do segundo trimestre acabou trazendo aí mais prejuízo, mais impacto de todo esse cenário econômico que o mundo e também o Brasil, obviamente, estão passando. Bom, agora, 9h38, o nosso Morning News vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, sexta-feira, com mais notícias, informações e destaques de tudo que você precisa saber para fazer bons negócios ao longo do seu dia. E você fica agora com o BMC News, com a Paula Moraes e todo o time aqui trazendo grandes notícias e análises dos nossos convidados. Até amanhã, forte abraço, tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.